queria abrir o programa da mesma forma que a gente fez com a Série B e vou abrir por Luca, né? Afinal, tem acompanhado a Série A de forma por dentro dela, né? Vivendo, inclusive, um dos protagonistas da Série A, porque, queira ou não, nessa história do Campeonato Brasileiro que a gente está vendo ser escrita, o Fortaleza é um dos protagonistas. Pelo lado negativo, claro, mas é um protagonista, né? Quando vier o quadro do que a gente previa, a gente não vai ter Fortaleza na parte de baixo. Não era um ano em que a gente projetava isso. Mas, Luca, para além do Fortaleza, tá? Quero saber a tua visão do que é que você tem visto, de como você considera se essa Série A ela está dentro do esperado para os demais, tá? Se o que é que está muito fora da curva, se realmente, inclusive, o Fortaleza talvez seja dos 20 times o mais fora da curva nesse momento, talvez seja, tá? Talvez seja, a gente pode fazer essa análise, mas eu queria a tua geral, né, nessa abertura de programa. Olá, Fred, olá todo mundo. De forma negativa, realmente o Fortaleza ele é, sem sombra de dúvidas, o mais fora da curva, né? O elenco ele era limitado, o time vinha jogando mal, a gente vinha comentando sobre isso na Copa do Nordeste. Lembro que até algumas oportunidades o Cássio perguntando se não estava sendo muito severo com o Fortaleza. Quando eu dizia que o Fortaleza estava jogando em ritmo de pré-temporada, porque vem jogando muito mal, e ele vem muito fora da curva, porque tudo bem que dava para estar disputando a zona de rebaixamento com o futebol que vem jogando, mas ser lanterna do jeito que é surreal para mim, né? É surreal. Fazer 15 pontos, uma vitória em 10 jogos dentro de casa. Para mim, de forma negativa, é o time que mais destoa, né? E de forma positiva, eu poderia, até pouco tempo atrás, eu acho que o Avaí, né? Que já deu uma queda considerável, mas fez aí seus 21 pontos. Eu não esperava que o Avaí, um time que lutou até a última rodada para não ser rebaixado no Campeonato Catarinense, conseguisse, né, esse primeiro turno da forma que conseguiu. Ontem perdeu para o Flamengo, mas vendeu caríssima derrota para o Flamengo na ressacada, com um gol pessimamente anulado, né? Vendeu e perdeu, Então, além do gol pessimamente anulado, na conta de Pedro, que está no momento, o surreal. famoso crescendo na hora certa, né? Porque perto aí das convocações finais, Pedro vai se viabilizando. Mas segue, Lucas. E realmente, para mim, são esses os dois, né? O Fortaleza de forma negativa, o Avaí de forma positiva, apesar de, acho que o Avaí está em 14º já, né? De forma positiva, acho que não esperava o Avaí muito mais parecido, por exemplo, com a campanha dele mesmo em 2019, né? Quando foi rebaixado. Mas fiquei surpreso, né? Time que lutou para não cair no Campeonato Catarinense, por exemplo, o Juventude lutou para não cair no Gaúcho. Tá aí, é o vice-lanterna, jogando muito mal, um time muito limitado. O Avaí não, né? O Avaí realmente se salvou na última rodada, né? Com combinação de resultados, inclusive. Mas tá aí, fez 21 pontos, tá jogando bem. O Goiás tá ali surpreendendo, conseguindo alguns pontinhos dessa forma. Eu acho que desde Venturismo, né? O Goiás o tá no Venturismo. venturismo. E tá aí, né, cara? Tá dando certo. Já o Fortaleza é aquele show de horrores, cara. Fortaleza tá pior do que o último filme do Thor. É muita cor e muito sofrimento. Luca, o quanto, no final das contas, sabe? Porque é claro que vai ser isso que a gente vai. Na história, daqui a 5, 10 anos, os detalhes, né? As miudezas, elas somem e a gente vai analisar o todo. Eu acho que tem uma grande chance de quando a gente olhar lá em 2032 para 2022 dizer, porra, veio a Copa, veio a Libertadores, veio a Copa do Brasil, foi muito jogo, o Fortaleza acabou perdendo o foco e caiu naquele ano por isso. É quase impossível que essa não seja a história a ser contada daqui a 10 anos, mas nas nuances, o quanto pesou a perda de foco, o desgaste físico, porque assim, tá muito abaixo do lógico, né? Tá muito abaixo do racional. Cara, eu acho que assim, a história ela também mente, né? Ela quando uma história, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? Tem muitos anos que o torcedor do Fortaleza achava, por exemplo, em 2007, o torcedor do Fortaleza é convicto que dava para subir, por exemplo.
quando na verdade lutou até a última rodada, quando na verdade não lutou, faltando 2 rodadas o Fortaleza já estava fora da briga, ficou ali a 3 pontos do Vitória e tudo mais, mas passou mais tempo, por exemplo, lutando para não cair na primeira metade do que realmente subir. E até hoje o torcedor do Fortaleza pensa que lutou até o fim pelo acesso, não é verdade. E a verdade que no final de 2021 a gente já tinha umas críticas muito fortes, Fred, a questão do elenco ser curto. O elenco ficou mais curto ainda em 2022. Para jogar muito mais partidas, para ter muito mais deslocamento. Fortaleza ano passado percorreu, na temporada, 94 mil quilômetros. O Palmeiras percorreu 96 e o Palmeiras foi para dó. E então só quem percorreu mais que os dois foi o Ceará, que jogou Sul-Americana, 110. Esse ano os dois devem ser disparados, os dois que vão percorrer ano, mais. Amigo, disparados, os dois vão bater 110 de novo. E é muita coisa. 110, a gente tá falando aqui de caminho direto, a gente não tá falando de conexão, que aí deve. E que, na verdade, né? Eu diria que é até o que mais pesa nas pernas dos jogadores, né? Porque pesa né, demais. você está em Fortaleza, você está muito sujeito a conexão para basicamente todos os jogos que não sejam São Paulo, Rio. São Paulo e Rio, todos né? mesmo. O Ceará teve que ir para jogar em Sergipe, foi pro Rio e voltou para Paracaju. Cara, eu lembro quando eu trabalhava no Fortaleza, a nossa segunda rodada na Série C daquele ano, 2016, a gente ia para Natal. O Fortaleza foi de ônibus, porque se ele fosse de avião dado pela CBF, né? Ele ia para Brasília passar 8 horas e voltava para Natal. Lucas, era o voo que a CBF ofereceu. Foi, Cássio. Estatísticas, só para ter uma noção do que é 110 mil quilômetros de viagem. É 1/3 da distância da Terra para a Lua. Assim, o cara deu 33%. Disparou o foguete, andou 1/3 ali já. Tá. Pronto. Ceará e Fortaleza juntos deram 2/3 da distância que o cara chega para ir da Lua. Mais ou menos. É muita coisa, viu? E é porque a gente não tem um estadual, por exemplo, com o interior mais, né? Que só o Ceará viajou esse ano, foi para Iguatu e voltou. Fortaleza é isso, Fortaleza jogou só na capital. Ou seja, a gente nem isso tem, como São Paulo tem, Minas tem, que às vezes joga 200, 300 quilômetros, né? Dentro do próprio estado e aí morre. A gente... Então o Fortaleza ele parece que não se preparou para isso, né? O torcedor do Fortaleza ele vai daqui a 10 anos imaginar, pô, a gente jogou muita competição, faltou foco. Mas, por exemplo, a Libertadores acabou com 16 rodadas, né? E tem 32 pela frente. A Copa do Brasil, o Fortaleza meio que já entregou os pontos, vai jogar quinta-feira ali, como ninguém tá nem aí para a Copa do Brasil, né? Acho que até contra o Estudiantes o torcedor já estava meio... Essa conversa de novo, né, que é o jogo do Colo-Colo, quase do Aliança, foi essa conversa na hora que começar, meu irmão. Mas, cara, na hora que começar... Não vale nada, na hora que começar, é porrada. A preocupação, né? Até o apito inicial, eu até dou razão a você, mas na hora que, apitou... na hora que começa, o cara... Mas agora, de fato... Pô, mas o time é lanterna, pô, mas tá mal no campeonato. Mas agora, de fato, é diferente de Libertadores. Agora, de fato, é diferente. A Libertadores ainda tinha uma chama para manter. Aquela coisa lúdica, que é jogo de Libertadores agora... Agora você chegou numa situação que é a seguinte, vai ser campeão da Copa do Brasil, seria uma curva da história, assim... A gente tá pegando um time que melhor tá jogando no futebol no Brasil no momento. A tabela até boa, né? Tá melhor do que do outro lado, mesmo sendo com o Fluminense e tal, mas... Mesmo assim, as apostas são... A tabela só poderia, poderia ser pior. A tabela poderia ser pior. Sim. Claro, sim, mas aí ia ser muito falha dizer a tabela poderia ser pior. Beleza, poderia ser pior, mas a tabela foi horrorosa. Eu achei a tabela do Fortaleza péssima. Eu achei o vice-líder e se passar pode pegar o Corinthians. Possivelmente. Mas assim, do outro lado, tem os times que você não ganha, né? A tabela do outro lado tem os times mas o Fortaleza ganhou o Flamengo esse ano. Lá do outro lado tem ganhou, mas se não tiver... Mas ganhou. É aquela questão, cara, o Fluminense hoje é o time que melhor vem jogando futebol no Brasil. O Fortaleza, o jogo da vida do Fortaleza é domingo, né? É domingo. O jogo da vida dele é domingo, que é um confronto direto, é um jogo que não só ele tem que ganhar para subir na tabela, como para segurar o Cuiabá. A vida dele é ali domingo. O que aconteceu quinta-feira é lucro, é legal. Eu, por mim, quinta-feira, metia o Kennedy no Sub-23, era o Landazzo, ele era o time reserva mesmo e deixa o jogar ali, tá? Quartas finais foi mais até do que a gente planejou. Tanto que a procura por ingresso quinta-feira é em casa, né? É em casa. Não sabia nem que se ia ter jogo no Castelão até hoje de manhã. Hoje de manhã que liberaram o Castelão. Eu realmente
Cara, na hora que jogar, eu vou torcer como se fosse qualquer jogo, né? Mas Claro. realmente, cara, vai ser o mesmo sentimento que eu tive com o Estudiantes no jogo da volta. Eu não pensei no jogo do Estudiantes até a bola começar. Começou, massa, não deu nem tempo de curtir alguma coisa. Com 20 minutos o jogo já estava morto. Com 20 minutos de jogo eu já estava pensando assim, vamos perder de pouco para não ser humilhante. 3-0, dá ok, não tão mal, com uma menos desde os 20. E aí, vamos pensar já no próximo jogo. Meu pensamento é esse. Eu acho que tem que ser esse. Jogo contra o Fluminense, vamos jogar, vamos brigar, como é jogo, né? Vale vaga, vale dinheiro, né? Sempre conta muito. Mas é claro que não pode ser um jogo de foco, né? Eu acho que hoje o torcedor mesmo não vê nisso que o foco não é o Fluminense. Tanto que a procura até agora, na minha opinião, vem sendo fraca de ingresso, né? Já começou desde ontem. O torcedor do Fortaleza tá ali, fala muito pouco sobre. O assunto do dia foi se o Vojvoda fica ou não. Ninguém nem falou do Fluminense, né? Então, o foco hoje é no Brasil. Cara, é muito preocupante. Você tem 19 jogos e você tem que vencer 10 para conseguir os 45. É muito. Tendo jogos dentro de casa como o Corinthians, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Internacional, como o Bragantino. Mais de metade dos jogos dentro de casa são jogos muito difíceis. Então o Fortaleza está numa situação bem complicada. Valeu, Luca, valeu. Eu estava aqui conversando com o Pedro, né, sobre os gráficos que a gente vai falar daqui a pouco. Cauê, Luca trouxe, né, a visão do Fortaleza e também uma visão geral. Queria saber se você concorda que quando a gente olha esses 19 primeiros jogos, o que mais salta aos olhos de algo inesperado é o Fortaleza ser o lanterna absoluto do campeonato. Lanterna absoluto não, porque ele está próximo do Juventude, mas o lanterna daqueles lanternas com cara de lanterna Sim, mesmo sim. do campeonato. Eu acho que tem dois pontos aí, um para o bem e um para o mal. Eu acho que o mal, disparado realmente, o Fortaleza é a grande decepção, porque por mais que você vislumbrasse e já soubesse que ia ter todo um cenário de logística muito complicado desse ano, mas não se esperava pelo time que o Fortaleza tem, por mais que seja um elenco curto, diante de tantos outros concorrentes, mas aí você tem que ver que o concorrente aí não é Atlético Mineiro, Flamengo, nem Palmeiras, né? O concorrente é Juventude, é Atlético Goianiense, é um América Mineiro, é um Cuiabá, é o próprio Avaí, que está de alguma forma surpreendendo pelo conteúdo do futebol que vem mostrando, é o Curitiba. Então, quando você pega quem são os reais adversários do Fortaleza para escapar, então é uma grande decepção. O elenco do Fortaleza é tão curto, ou talvez menos curto do que esses times. Agora, lógico, o Fortaleza já se desgastou muito com tantos jogos durante a temporada. E em relação ao positivo, acho que o Fluminense está destoando muito positivamente. É um time que, até o Luca falou, é o time que joga mais bonito hoje no Brasil. E aí o positivo vem também em cima de quem é o treinador. Porque eu acho que o Fernando Diniz era uma bola que se cantava talvez muito para afundar o Fluminense diante de todos os trabalhos recentes do Fernando Diniz, e pelo contrário, está sendo um cara que vem puxando o Fluminense muito para cima, e o Fluminense até agora não vem dando sinais de que vá capengar, que vá perder fôlego. Não acredito que o Fluminense parta para ser um campeão brasileiro e tal, mas faz uma campanha acima do esperado, sobretudo pensando no Fluminense do início do ano, que caiu ali na fase de pré-Libertadores, ficou de fora, criou um cenário muito adverso, no qual até o Diniz terminou entrando no vácuo ali do Abel. Mas o Fluminense, para mim, é um personagem assim que destoa muito positivamente, enquanto o Fortaleza vem nessa toada contrária, que realmente o Fortaleza se colocou num cenário muito adverso, e para sair hoje é muito complicado, porque você não vê nem sinais de reações, e você não vê a metade, vamos dizer, há 9 rodadas atrás, quando a gente conversou sobre esse assunto aqui, o Fortaleza se encontrava com a mesma diferença de pontos do 16º colocado. E aí você não vê evolução alguma. Não é que o Fortaleza hoje esteja a 2, 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. Não.
está na mesma toada. Então você não está respirando. Você, na verdade, você se afunda apenas naquela grande lama de caos. Ainda que esses times também tenham perdido rendimento, né? Sim, sim. E aí é o que é o que proporcionou ao Fortaleza, que já é um buraco muito grande. Isso. Mas poderia ser pior, porque a gente viu, foi citado, o Avaí perdeu rendimento, a América perdeu rendimento e o Atlético Goianiense perdeu rendimento. Isso. O Curitiba começou bem. Perdeu rendimento também, começou né? bem, depois caiu, mas tá dando uma retomada. Exato. Entrou para a zona do desespero, mas pontuando, né? Depois eu vou até falar sobre o Diniz, mas Cássio já levantou a mão. Então, Cássio, aproveita e traz também a tua visão, né, do que chama a atenção, do que você olha para a tabela e faz assim, porra, tá fora da curva, isso foi inesperado. Tá fora da curva. No post sobre a classificação, eu fui de cima para baixo. Por exemplo, Palmeiras, os perseguidores do Palmeiras, nesse momento, são Corinthians e Fluminense. Corinthians 4 e Fluminense 5 pontos. E Galo e Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, que eram os dois principais. O Atlético Mineiro está a 7 e o Flamengo a 9. Eu acho que ninguém imaginava que o Palmeiras poderia liderar o turno, sim, mas que o Palmeiras abriria 7 pontos sobre o Flamengo, por exemplo, que até colocando na dividida com o Galo, talvez é um clube com maior capacidade, apesar do Atlético ser o atual campeão, e eu até ter colocado o Atlético como favorito ao bi. Mas foram 7 pontos para o Flamengo e 9 para o... Desculpa, 7 para o Atlético e 9 para o Flamengo. Isso já foi surpreendente. Agora, o Fortaleza ser lanterna, eu acho proporcionalmente mais surpreendente do que essa diferença. Porque, apesar dessa diferença ser uma diferença que pouca gente considerava, mas o momento do Fortaleza, para chegar nisso, ele por mais que Luca fala da questão, bater na tecla, ele até lembrou da pré-temporada, a gente falava, pode não ser pré-temporada, pode ser o time. E no final das contas, era o time. Ficava naquela dúvida, se não for pré-temporada, se não for o time segurando para começar a acelerar na hora da competição, mas no final das contas não era, porque futebol não é assim em qualquer divisão. E era uma dúvida, Cássio, que ali o Fortaleza... Pelo que fez em 2021, justificava que a gente tivesse essa dúvida. A gente deu muitas chances àquele Fortaleza. Não, mas 2021 é diferente. 2021 ele não estava se preparando e acelerando. Ele foi uma transformação, chegou um treinador e mudou tudo. Então, Cássio, por isso... Não, veja só. Deixa eu refazer para você entender. O trabalho de Fortaleza e Vojvoda do Fortaleza foi tão sólido desde que ele chegou em 2021, que a gente aceitava que aquele futebol ruim do início de 2022 podia ser passageiro, podia ser um momento de acerto, porque a gente confiava que Vojvoda teria mais a entregar. Eu entendi exatamente isso, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que Vojvoda chegou, ele nunca tinha desacelerado. A gente deu essa possibilidade pelo trabalho que ele tinha feito, mas nunca chegou. Ele chegou, ganhou o Cearense, emendou uma ótima campanha no Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil, vai para a Copa do Nordeste, ganha a Copa do Nordeste, ou seja, tudo aconteceu. A primeira, desde que Vojvoda chegou lá no Cearense, na reta final do Cearense de 2021, a primeira eliminação dele foi o Estudiantes de La Plata. Fortaleza nunca tinha sido eliminado em nada, assim, tá no Brasil, pontos corridos. Desculpa, o Atlético Mineiro semifinal. Porque sempre que a gente considerou meio que não foi eliminado. Foi quando, ele bateu no teto, mas você tá certo. Mas, a semifinal ele não foi eliminado de um objetivo. Ele já tinha cumprido o objetivo, mas você tá certo. Mas, assim, de um objetivo não cumprido, mais ou menos, seria, entre aspas, o de Estudiante. Bater ali oitavas porque o time poderia ir mais longe. Enquanto o Atlético Mineiro, ele meio que já estava no teto. Tanto que o Atlético deu tudo. Deu a Série A e ganhou a Copa do Brasil. E não se cobrou aquela eliminação de forma alguma, a eliminação do Atlético Mineiro. Se entendeu que ele era o teto e o time estava buscando a vaga na Libertadores e outra frente. Ele não houve a desaceleração para achar que estava desacelerado. E aí que eu estava falando quando o Fred entrou, até para tentar retomar a linha de raciocínio, é que isso acontece em qualquer divisão. Eu nunca vou esquecer do Santa Cruz há 2 anos na terceira divisão. Lá era líder, que a gente brincava, era Mercedes, aí desacelerou porque estava classificado. Eu disse, meu irmão, eu nunca vi um time começar a jogar e instalar o dedo agora eu vou jogar. Tirando aquela frase de Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, naquela mata-mata contra o São Paulo, aquilo é algo bem botou, ficou muito clássico, que é Ronaldinho Gaúcho falando daquilo, e ele eliminou o São Paulo, e o Atlético depois foi campeão da Libertadores, mas, de uma forma geral, o ritmo de time eu não vejo um time abrir mão do seu ritmo. Eu não consigo achar que isso é inteligente, e não foi do caso do Santa, e o do Fortaleza, não é que o Fortaleza abriu mão do ritmo, ele voltou
teve a paralisação do ano, voltou e não voltou no mesmo ritmo, só que a gente considerou, era parada. Só que não houve a evolução. Ele ficou aqui e aqui permaneceu. Então, tem essa diferença. Mas mesmo assim, como ele foi avançando, e como ele ganhou a Copa do Nordeste, sem brilhar, mas ganhou a Copa do Nordeste, ganhou de forma invicta, mas sem brilhar, porque se imaginava que seria um time com rendimento. Os números foram excelentes. Se você pegar, como é assim, o Fortaleza foi invicto, os números foram excelentes, os números do Fortaleza na Copa do Nordeste foram excelentes, o futebol não foi excelente. E eu acho que, assim, é de domínio público isso. Mas ganhou a Copa do Nordeste porque era muito superior aos adversários. Não precisava ser excepcional para ganhar dos outros e não pegou o Bahia, que caiu na primeira fase, não pegou o Ceará, ou seja, dos times que ele pegou, ele não precisava ser o Fortaleza de 2021 para ganhar, bastava feijão com arroz. Quando chega do Brasileiro e o Fortaleza não acontece, e veio toda aquela polêmica do chatinho, do 003, aquilo ali já era um alerta. Não é normal, na hora que o Fortaleza ficou com 003, eu não estava adivinhando que o Fortaleza, nem era a minha pretensão, nem era o que eu esperava, que com 003 o Fortaleza seria o lanterna do turno. Mas o que era o fato, e era um fato, é que com 003 é chato de recuperar na primeira divisão. E quando eu estou dizendo isso, o Fortaleza hoje poderia ser o 16º. Vamos supor que foi 003 e hoje o Fortaleza seria 16º, estaria fora da zona de rebaixamento. Mas significa que aquele 003 estaria implicando na campanha até agora, porque o time seria 16º, e ele esperava muito mais. E não é nem o caso, o time é o lanterna. O time está na última colocação e a história já pesa muito contra. Tem dois números, porque o Fortaleza tem as duas situações. Uma da colocação, no formato com 20 times, nunca o 20º colocado escapou. A única vez que o 20º que escapou era quando o campeonato tinha mais de 20 times. Ou seja, porque os pontos corridos, rapidamente, esse formato começou em 2003 no Brasil. Aí 2003, 2004 foram 24 times, aí reduziu para 22 times em 2005 e mais uma vez teve uma nova redução em 2006, que é o que se mantém até hoje. Com 20 clubes, que é o nosso formato atual, 38 rodadas, nunca o 20º lugar escapou. E a outra estatística, essa que Minhoca trouxe, que é de 15 pontos. Só 2 vezes alguém que fez 15 pontos escapou. E não era o lanterna, por isso estou falando. Não necessariamente são duas coisas diferentes. Cara, vai ter 15 pontos e não ser o lanterna. O Fortaleza tem 15 pontos e é o lanterna. No caso, o Fluminense de 2009 e o Atlético Mineiro de 2011. É pouco falado, né? Todo mundo lembra do Fluminense da arrancada, mas o Atlético Mineiro de 2011 também escapou. E são os dois únicos casos. Fala. Uma coisa interessante, Cássio. O Fluminense de 2009 foi campeão em 2010, o Atlético Mineiro de 2011 foi vice-campeão em 2012. A arrancada deles vai gerar o time, ou parte do time do ano seguinte, de uma construção de algo maior. Ou seja, o caso, eu acho que o que o Luca quer dizer é o seguinte, que o Fortaleza poderia fazer agora, mas significaria uma arrumação de time de um nível de competição que, no caso do Fluminense, foi um nível de competição que com ajustes virou um campeão brasileiro e do Atlético virou um vice-campeão brasileiro, que é a campanha que leva o Atlético para a Libertadores, onde ele é campeão da Libertadores em 2013. É o vice-campeonato brasileiro de 2012. Então, o Fortaleza, nesse momento, ele tem que ter uma reconstrução. Ele está jogando contra a estatística de forma muito grave e não é só número. Continua sendo futebol. Santos e Fortaleza foi um jogo horroroso, porra. Foi um jogo, e quando eu falo horroroso, até uma coisa até Fred fala, quando é com o seu time você é mais severo. Se fosse o Sport, dizer, porra, o jogo foi uma merda, mas de repente alguém pode se doer aí e tal, mas esse jogo foi uma merda, porra. Assim, o Fortaleza poderia ter achado um gol na reta final, mas assim, não passou, na verdade, eu achei que o Santos, que saiu satisfeito com o empate, perdeu 3 contra-ataques assim, de forma inacreditável. O último, então, é simplesmente inacreditável. Era contra-ataque no meu campo, 3 contra 2, 4 contra 3, assim, e no último passe o cara falhava. E o Fortaleza tem um pouco disso. Quando não toma o gol, que ele toma gol quase todos os jogos, ele não consegue fazer. Irmão. Então, a reação nesse momento, ela pode acontecer porque já aconteceu. Mas, se você pegar a tabela agora, ele vai para um jogo contra o Cuiabá, fora de casa, onde o Cuiabá perdeu no Coritiba. Se ele perde esse jogo do Cuiabá, a diferença hoje que está em 5 pontos... Decisão de Copa do Mundo. Decisão de Copa do Mundo. E o Cuiabá fez uma partida decente contra o Coritiba. Esse jogo será difícil
Desde Timão, vi Coritiba. O Cuiabá foi chato no contra-ataque, foi chato pra caramba. A torcida do Coritiba comemorou demais o resultado, até porque tirou o time da zona de rebaixamento. Então, vai para dessa decisão de Copa do Mundo, no estádio de Copa do Mundo, né, na Arena Pantanal, que se perder pode virar um buraco de 3 rodadas, porque hoje a precisa de 2 rodadas dando tudo certo para ele, tudo errado para os outros, e se perde, viraria essa mesma situação, só que com 3 rodadas, e depois do Cuiabá, não tem porta aberta. Volta para jogar no Castelão, depois pega um clássico com o Ceará, vai ter o Clássico Rei, vai para outro jogo difícil. Você pode colocar a tabela de curto prazo do Fortaleza é chatíssima. Aí você, tanto é que era a mesma tabela que a gente zerou o 0-3. Porque ninguém considerava que o Fortaleza perderia do Cuiabá. Aí o Fortaleza perdeu aquele jogo no Cuiabá e a sequência era chata. Só que ele não tinha gordura nenhuma para a sequência. Aí a derrota da estreia, que foi minimizada, o time não estava com a força completa, estava com a cabeça em outra coisa, não sei o que fosse. Aquilo ali virou uma bola de neve. E a mesma coisa agora. Ele vai, porque essa tabela é espelhada, a tabela só muda o mando, mas são os mesmos adversários. Vai para o jogo do Cuiabá numa situação mais difícil do que do primeiro turno. Se perder esse jogo, ele vai para aquela sequência duríssima que teve e que ele não foi bem. Essa sequência de Fortaleza. Então, assim, não tem que, eu acho que assim, e Luca foi muito direto aqui. É impossível passar a mão na cabeça a questão do Fire, quem acompanha a gente aqui, a figura do Fire é o cara que vê o lado bom. Beleza, deve ter o lado bom. O lado bom assim, tem não, mas depois dá eu vou achar Fire aqui. Eu sei, eu tenho certeza que você vai achar caminhos. Mas o caminho tá difícil de achar, meu irmão. Se você tivesse no RPG jogando videogame, meu irmão, era aquele negócio do passo o dia todinho e na hora que você tá quase largando o jogo porque você não tá achando o caminho que é para ir. Você tá jogando RPG o dia inteiro, você não tá achando a caverna que é para entrar, o barco que é para pensar, perdido no RPG. E é mais ou menos isso Fortaleza. Fortaleza não sabe esse caminho. Existe um caminho por aí, mas a verdade é que o Fortaleza não sabe que caminho ele precisa ir para se recuperar. E se recuperar, nesse caso, é passar 4 times. Que é ficar pelo menos em 16º lugar. Isso. Para quem está assistindo a live, já viu que Pedro Pereira e Léo Fontinelli estão aqui com a gente, né, completando nossa equipe. E Pedro vai fazer uma participação especial, né, trazendo os números. A gente vai ter vai entrar nesse recorte agora. Agora, Pedro, antes desse mergulho, só para não ficar distante, eu queria fazer uma pergunta para Luca, que é a seguinte. Às vezes, Luca, você quebra um graveto e vem o desmoronamento de coisas muito maiores. Às vezes eu fico pensando na decisão do Fortaleza de tirar o pé naquele jogo do Cuiabá. Dá uma sensaçãozinha de que toda a história poderia ter sido diferente se Fortaleza não tivesse que jogar com 0-0-3 nas costas que Cássio falou. Porque a verdade é que teve uma parcela da torcida do Fortaleza que chiou com aquele 0-0-3 chatinho, mas aquele foi o primeiro se liga real, gigante, que o Fortaleza levou. Porque assim, 0-0-3 já é uma campanha que você não termina o primeiro turno bem. É o que o Cássio falou. No bom, ia estar em 16º, 15º. E quando você sai com 0-0-3 na Série A, chatinho, como o Cássio disse. Então, Luca, fiquei com a sensaçãozinha que aquele jogo ali é a raiz, né, é o gravetinho que pode ter quebrado e gerado um efeito dominó. Sendo muito sincero, Fred, eu acho que, para mim, foram as finais da Copa do Nordeste. Ali foi que eu vi que o time do Fortaleza ele era muito mais fraco do que eu imaginava. E o jogo do Cuiabá ele foi só a amostragem disso, né? Com todo respeito ao esporte, e vi vocês várias vezes falando dos Dalpozo e da gestão da Dalpozo frente ao esporte, que era muito criticado, e naquele momento o esporte sem muitos jogadores. O esporte jogou na própria final da Copa do Nordeste jogando muito mal. Assim como o Fortaleza. Fez uma partida boa. O esporte fez uma partida boa. Na verdade, o esporte fez 60 minutos bons, que foi o começo do jogo com o CRB. O resto é tudo muito fraco. O Fortaleza ele fazia uma coisa muito parecida. Ele ganhava na imposição técnica, ele não ganhava jogando bem, né? E quando chega aquelas finais da Copa do Nordeste, onde o Fortaleza vence, dentre todas as polêmicas que existiram, eu mesmo falei várias e várias vezes. Eu achei que o Fortaleza não jogou melhor nos 2 jogos.
O que para mim era muito assustador. Porque eu vi o Sport, com todo respeito, como um time com sérias deficiências. A gente está vendo aí durante toda a Série B, com sérias deficiências técnicas, e o Sport foi melhor, amplamente superior do primeiro jogo, amplamente no primeiro jogo, e foi melhor em muitos momentos no segundo jogo, jogando no Castelão lotado dos torcedores do Fortaleza. Aquilo me assustou. Naquele momento eu pensei, porra, isso é muito ruim. Porque se espera que no final de Copa do Nordeste o time, pelo menos nesse momento, mostrasse alguma coisa. E não mostrou. Não mostrou absolutamente nada. O Fortaleza achou um gol com o Zé Wellison na ida e fez o gol na volta. Acabou 1-0 e foi isso. Não demonstrou nada. Tiveram lances polêmicos. Teve 300 mil coisas. Jogou mal, sofreu pressão. Jogou mal mesmo. E o Fortaleza havia jogado mal na semifinal, no jogo que eu fiz junto com o Cláudio Santana no Castelão. E aquilo me assustava. E eu entendia, por exemplo, a primeira rodada, jogar com o time reserva ali, tudo bem, mas me assustava porque quando eu olhei para o time reserva do Fortaleza, e eu já vinha criticando, dizendo que o Fortaleza é um time reserva, ficou muito claro contra o Cuiabá. Eu acho que o Fortaleza não ganhava aquele jogo ali nem com o time titular, sabia, Fred? Eu acho que perdia. Porque o time titular também não ia entrar focado naquele jogo. Esse é o problema. Não ia entrar focado. Como em muitos momentos da Série A, foram 8 partidas onde o Fortaleza perdeu nos acréscimos. Isso aconteceu. Foram 8 derrotas. É o famoso de roteiro, né? É um famoso roteiro. roteiro do rebaixamento. Cara, o Fortaleza tomou gol nos acréscimos contra o Inter, contra o Botafogo, contra o Ceará nos acréscimos do primeiro tempo. Tomou gol nos acréscimos contra o Avaí, contra o Coritiba com a mais, cara. Tomou gol nos acréscimos contra o Red Bull, contra o Goiás, empatando o jogo. Então foram pelo menos 8 resultados que o Fortaleza entregou nos acréscimos, seja do primeiro ou do segundo tempo. 7 deles no segundo tempo, né? Só o Ceará foi nos acréscimos no primeiro tempo. Então, aquilo do Cuiabá, ele foi um reflexo do que já vinha acontecendo na Copa do Nordeste. E especialmente naquela final. Porque eu pensei, pô, cara, se tem uma coisa para mostrar, é agora. É na final da Copa do Nordeste. Não foi. Não mostrou. A gente hoje olha para o resultado e não lembra que o Fortaleza perigou perder a Copa do Nordeste para o Sport. Perigou ser eliminado na semifinal do Campeonato Cearense para o Ferroviário. E perigou até ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza achou ali uma vaga nos últimos 3 jogos contra o fraquíssimo Alianza Lima, mas perigou muito ser eliminado. O Fortaleza perigou ser eliminado vencendo de 4-1 fora de casa contra o Colo-Colo. E o Fortaleza perigou ser eliminado. Então o Fortaleza ele passou sustos e sufocos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro da Série A, aquele jogo do Cuiabá, ele é num retrato de uma temporada inteira que vem acontecendo. Eu não acho que mudaria muita coisa, não. Talvez a gente tivesse 2 pontos a mais, 3 pontos a mais, talvez a gente nem tivesse a força, por exemplo, para ganhar do Flamengo, já que tinha a vitória do Cuiabá, né? Eu acho que no fim das contas ia ficar mais do mesmo. Equalizou, né?